Senhores e senhoras, bem-vindos ao podcast Gospel. O episódio de hoje é um episódio especial, pelo menos para mim. Desde o início do nosso canal a gente fala sobre isso, só que hoje é um pouco diferente. A gente vem conversando, citando argumentos, falando sobre isso várias vezes no canal, falando de forma picada principalmente, só que hoje é diferente. Hoje eu cansei. Hoje é uma declaração de guerra. Declaração de guerra à ideologia Red Pill que esse canal faz. Presta atenção. A gente cansou de ver essas estupidez sendo repetidas o tempo todo. Chega porque tá ficando feio. Cada vez mais vocês estão sendo desmascarados, só que ainda tem um público muito fiel. Que se vocês quiserem vários argumentos lindos e belíssimos, a gente tem vários vídeos no nosso canal falando sobre isso. Hoje é uma declaração de guerra. E hoje a gente vai refutar 4 argumentos da Red Pill, declarando guerra a todos os canais que têm essa ideologia como tema central dos vossos discursos. A partir de agora, se vocês quiserem qualquer tipo de confronto, grava react, faz o que vocês quiserem. Mas hoje é uma declaração de guerra e eu quero ver se vocês conseguem refutar os meus argumentos de uma forma decente. Eu duvido. Chamem a gente para podcasts, façam o que quiser, porque hoje a gente vai desmascarar os argumentos mais imbecis da ideologia Red Pill. Eu tô com meu celular e eu precisei anotar, porque é tão perturbador as estupidez que essa gente fala, que para eu me recordar de tudo e também me recordar de todas as estupidez que eu já ouvi, eu precisei anotar. Então, o primeiro tema, e lembre-se que o último é o pior de todos. A hipergamia feminina. Primeiro vamos contextualizar. O que é a hipergamia feminina? É o fato deles entenderem que a mulher está o tempo todo buscando um homem melhor. Então o tempo todo ela está avaliando os homens ao seu redor para ver qual vale mais a pena se reproduzir. Eles tiram essa lógica do reino animal. Só que, pelo visto, os únicos animais aqui são vocês, porque vocês não conseguem compreender o mundo de uma forma verdadeira. Vocês compreendem o mundo através de bolhas da internet. E isso é um efeito geral, né, da nossa sociedade. O pessoal vive através da compreensão de bolhas. Isso é tão estúpido que você não consegue enxergar a realidade de como ela é de fato. Se não, cara, se as mulheres estão buscando o tempo todo homens ricos e milionários para se relacionar, por que a gente não acha um pedreiro solteiro, um motoboy, um policial, um coletor de lixo, um Uber? São pessoas geralmente que não ganham muito dinheiro a ponto de serem milionários. Mas a maioria desses caras são casados. Então vocês não conseguem entender que a maioria das mulheres não vivem nessas bolhas que vocês acham em busca o tempo todo de caras milionários, o tempo todo de caras ricos. E digo mais, a maioria das mulheres fazem de tudo para crescer junto com os seus parceiros. E algumas, infelizmente, sofrem traição de caras que são pobres. Não tô falando daquele cara que ascendeu socialmente e trocou a mulher. Não, é geralmente um cara pobre, ferrado da vida, que com um espírito imundo dentro de si, vai lá e trai a mulher que tá com ele naquela vida humilde que eles têm, tentando crescer. Então, isso é o que geralmente acontece. Isso não é o que eu acho. Isso é o que você vê na sociedade real, não em bolhas da internet. Então deixem de ser imbecis. A maioria das mulheres não são hipergâmicas. Existem mulheres assim? É óbvio que existem, mas você falar que isso é um fenômeno sociológico é uma estupidez tão grande que chega a ser risível da parte de vocês. Agora, vamos vir, né, pro nosso tema, que é sobre igreja. E o famoso zerar a quilometragem. A mina pronta a vida toda, e aí, depois dos 30, vai para a igreja tentar zerar a quilometragem. Isso realmente acontece. Só que aí eu faço uma pergunta. A gente pode realmente julgar todas as pessoas como se elas fossem iguais?
Será que todas as pessoas que vivem uma vida promíscua e depois se convertem a um cristianismo são porque são pessoas extremamente profanas que estão usando o cristianismo de uma forma a escapar da sua má fama? Ou são pessoas que realmente encontraram a Cristo depois de uma vida pecadora, assim como todos nós o encontramos? O mal dos Red Pill é acreditar que eles são santos, imaculados, porque eles não transaram muito durante a sua juventude, mas a maioria deles é completamente viciado em pornografia, foi viciado durante a infância, a adolescência, a juventude e a vida adulta. Ou seja, esses caras geralmente não transam durante esse período porque eles não conseguem, não porque eles não queriam, mas eles se acham santos por causa disso, porque são estúpidos e ignorantes e não conseguem enxergar a realidade da forma que ela é. Muitas pessoas encontram Jesus depois dos 30, depois dos 40, aos 60 anos de idade. Mas existem muitas meninas que cresceram e não abandonaram a fé durante a sua juventude. E isso é um fato, tanto que as igrejas são compostas majoritariamente por mulheres. Mulheres crianças, mulheres jovens, adolescentes, as irmãs que são mulheres mais velhas. Então, a igreja é composta por o seu público majoritariamente feminino. E vocês vêm me dizer que as mulheres estão buscando zerar a quilometragem, sendo que são elas que permanecem firmes no evangelho durante a maior parte da sua vida? Cara, como vocês conseguem ser tão estúpidos e se abraçar em tanta estupidez? Eu tenho uma teoria. É o seguinte, por causa das bolhas da internet, vocês não conseguem enxergar nada mais daquilo do que é vendido para vocês. Então vende que vocês são santos, que vocês são coitadinhos e que as mulheres vitimaram vocês de alguma forma. Sendo que, na verdade, é só a mediocridade de vocês gritando, enquanto vocês não conseguem alcançar nada daquilo que vocês tanto amam. Vocês são apenas pessoas fracassadas e frustradas com algo que deveria ser motivo de orgulho. Então, uma pessoa que é casta, uma pessoa que não teve relacionamentos sexuais, devia sentir orgulho de não ter se entregado voluntariamente a qualquer pessoa. Porque sexo aleatório, você pode até achar que não, pode até achar, pelo menos nós homens somos ensinados que isso é maravilhoso, mas é nojento. Você tem risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis que vão te acompanhar pelo resto da sua vida. E você acha isso legal. Graças a Deus, a maioria dos homens estão despertando, mas infelizmente não é para algo bom. Eles estão despertando, saindo de uma fantasia e entrando em outra, que é essa ideologia. Então não acreditem, é óbvio que existem muitas mulheres que vão para a igreja para tentar mascarar o seu passado. Isso é fato. Mas por que, ao invés de julgar essas mulheres pelo seu arrependimento, a gente não julga pelos frutos, que é onde realmente nós devemos julgar? Então, você quer fazer um julgamento preciso? Julgue pelos frutos. Veja se aquela mulher se arrependeu de fato. Veja se ela mudou a sua vida, para depois, então, você aplicar um julgamento. Porque sim, nós temos que julgar, mas baseado na reta justiça e também sem hipocrisia, que é o que vocês mais fazem, hipócritas, porque vocês falam uma coisa e fazem outra. Quem são os maiores financiadores das prostitutas que vocês mesmos condenam? A gente sabe quem são. São responsáveis, principalmente homens casados, conservadores, que se dizem a favor de algo que eles não praticam. E linkando com esse tema, as pessoas falam, não, o aumento da prostituição, cada dia mais você vê a menina se exibindo sexualmente na internet, cada dia mais você vê o aumento brusco das do job, Isso também é uma percepção de bolha, porque eu não sei qual foi a última vez que algum de vocês pegou um ônibus 4 horas da manhã. Então você vê muitas mulheres lá, transporte público, muitas mulheres no metrozão, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã no metrô, então, mano, ela já acordou às 3h30. Então, quando você fala que muitas mulheres estão entrando nesse mundo, é uma visão extremamente limitada das pessoas que vocês mesmo dão atenção. A verdade é que essas prostitutas têm tanto like, tanta visibilidade, e você acha que elas são tantas porque são as pessoas das quais vocês dão atenção.
É um discurso feminista, que eu abomino esse movimento também, mas é verdade. Quantas mulheres vocês admiram pelo seu intelecto? Quantas mulheres hoje são famosas por causa da sua inteligência? É muito difícil, porque a inteligência não dá like. Quando uma mulher vem, faz um vídeo ou ela tem um conteúdo formado pelas suas opiniões, sua visão política das coisas, ou seja, um nicho de entretenimento, só que sem um aspecto sexual, essa menina muito dificilmente vai crescer nas redes sociais. São uma ou outra que consegue ascender um pouco mais, mas é só ela postar a foto da raba que, pum, ela viraliza. Eu quero fazer um exercício para ver se vocês entendem. Então eu vou usar macacos e bananas para ver se o conhecimento entra na cabeça de vocês ou se vocês conseguem ser mais rápidos que o conhecimento. Vamos por exemplo. Eu tenho 4 macacos dentro de uma jaula. Então eu abro a jaula e sai um macaco e eu começo a interagir com esse macaco. E eu chego para esse macaco e falo assim: macaco, dê uma cambalhota. E o macaco vai ficar olhando para mim, sem entender, então eu chego e falo: macaco, deu uma cambalhota. O macaco ainda é muito desconfiado, afinal ele tá numa jaula. Então eu digo de novo: macaco, deu uma cambalhota. E ele ainda é meio desconfiado, então eu vou lá e dou metade de uma banana pro macaco. Ele já mais confortável vai lá e dá uma cambalhota, então eu dou a outra metade. Então eu pego esse macaco, coloco na jaula e pego o outro macaco. E digo: macaco, deu uma cambalhota. Ele me olha meio duvidoso, então eu falo: macaco, deu uma cambalhota. Então ele vai lá e dá a cambalhota, então eu vou lá dar uma banana para ele. Então vem o terceiro macaco, eu falo: macaco, deu uma cambalhota. Ele imediatamente dá a cambalhota e eu dou uma banana para ele. Vem o quarto macaco, e assim que ele sai da jaula, ele já vem dando cambalhota, pirueta, e eu vou lá e dou outra banana para ele. O que será? Vamos ver se vocês conseguem entender o exemplo. Quanto mais estímulo e incentivo eu dou para uma atividade, mais fácil ela vai sendo reproduzida. Então, se uma menina, que muitas vezes são meninas novas, que geralmente não tem nada na cabeça, isso é natural, porque a gente vai amadurecendo ao longo da vida. Se a menina posta um conteúdo intelectual ou falando de algum tema na internet e não tem nenhum tipo de visibilidade, então de repente ela vai lá e posta uma foto da raba, então ela vem um monte de cara nojento curtindo essa foto e interagindo. O que você acha que ela vai fazer? Voltamos ao experimento do macaco. Dou uma banana pro macaco e ele dá uma pirueta. O que o outro macaco vai fazer? Você percebe que é um comportamento mimético que se espalha e é óbvio que se multiplica. Agora, nas proporções que vocês dizem se multiplicar, é claro que não. É porque vocês são estúpidos, tolos, e são os imbecis que dão a banana para esses macacos ficarem dando pirueta. Elas fazem isso porque tem idiotas que financiam essa maldita indústria, que as destrói e faz com que, depois de muito mais velhas, percebam o quão nocivo foi ter se entregado à indústria pornográfica, que não é só as meninas que fazem filme. Não, a indústria pornográfica está no Instagram. O soft porn, que é aquele pornô mais leve, que é quando a menina fica se mostrando sexualmente e parece que ela só tem isso, ela só fala disso, ela só pensa nisso, tudo que ela faz é para isso, as roupas são para isso, a linguagem é para isso. E isso é grande parte culpa de vocês, aqueles que oferecem a recompensa para esse tipo de comportamento. Vocês falam mal da indústria que vocês mesmos financiam. É só ver o shape de vocês, o comportamento de vocês. Ele fala mal o tempo todo dessas meninas que se vendem na internet, seja por like, seja por dinheiro. Então eu vejo direto vocês falando mal de André Surak e de todas essas meninas pervertidas que têm os mesmos pensamentos. Mas será mesmo que se a gente não for atrás das contas, dos extratos, do histórico da internet de vocês, a gente não vai achar vocês dando migalhas para essas meninas? Estúpidos, falsos e hipócritas. Esses são o que vocês são. E agora para minha parte favorita. Vocês falam várias, e arrotam virtudes dia e noite.
dizendo que esse mundo está perdido, que os relacionamentos como eram antes acabaram, que aquele amor, que aquela cumplicidade, que aqueles laços reais se acabaram. Só que eu fico pensando, de onde é que vocês tiraram isso? Talvez eu tenha uma ideia. Do cristianismo. O cristianismo que cria a ideia de relacionamentos não utilitaristas, ou seja, eu não me relaciono com alguém por aquilo que ela pode me proporcionar, e sim por aquilo que ela é. Esse é o cristianismo. Só que tem um detalhe: nem cristão vocês são. Vocês nunca foram cristãos. Vocês nunca se arrependeram genuinamente. Vocês são nada mais, nada menos como aquele fariseu que orava assim para Deus: ó Deus, graças a Deus, graças ao Senhor eu não sou como esses pecadores. Graças ao Senhor que eu oro tantas vezes ao dia, dou as minhas ofertas ao templo, dou as minhas esmolas ao pobre e não sou como esses pecadores. E zombam das pessoas que estão prostradas diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Só que tem um detalhe: Deus não escuta vocês. É por isso que, mesmo arrotando tantas virtudes, vocês não saem do lugar. Continuam depressivos, afundados nos vícios, afundados na própria cova que vocês mesmos cavaram. Eu não falo tão bem, talvez não sou tão desenvolto, ou o meu canal não é tão grande quanto o de vocês. Mas eu garanto que eu sou muito mais inteligente do que vocês, porque eu não preciso me prender em mentiras. Eu só me alicerço na verdade. E como diz o famoso Nando Moura, aqueles que dizem a verdade não precisam lembrar o tempo todo do que disseram. Porque aquilo que eles carregam é verdadeiro, puro e imutável. Então eu desafio vocês, falsos cristãos, fariseus e hipócritas, arrotadores de virtudes que nenhum de vocês segue. Refutem os meus argumentos, comentem no meu vídeo, façam o que quiserem, façam react, sei lá o que vocês vão inventar. Mas eu desafio vocês, porque essa é uma declaração de guerra e a minha parte já foi feita. Aguardo a de vocês. Então fica aí, se inscreve no canal. Se você não é um herege ou um red pill maldito, deixa o seu like nesse vídeo e se preparem, porque a partir de agora, a coisa vai ficar feia para vocês.